Cadastro de condições de pagamento. O cadastro de condições de pagamento é um cadastro muito importante para a área do contas a pagar, porque define quando eu incluo uma nota fiscal no meu módulo de compras ou quando eu incluo um título de forma manual no meu contas a pagar, quantas parcelas esse título vai possuir. Entrando aqui em condição de pagamento, vou dar um clique em condição de pagamento. E esse cadastro de condição de pagamento é um cadastro que ele tem diversas opções. Nós poderíamos dar um treinamento com todas as opções que o cadastro de condição de pagamento possui. Mas nós vamos incluir algumas e mostrar para vocês como vocês conseguem informações para incluir outras condições de pagamento, caso exista a necessidade. Para incluir a condição de pagamento, eu dou um clique em incluir, digito um código para minha condição de pagamento. Então vamos ver aqui qual que eu tenho cadastrado. Eu tenho a 30D e eu vou criar uma nova aqui, 60D. E esse campo tipo, ele define a forma dessa condição de pagamento, quantas opções essa minha condição de pagamento vai ter. A mais utilizada é o tipo 1, mas eu vou demonstrar outras. Então eu vou colocar aqui o tipo 1 e nessa condição de pagamento eu coloco o formato dessa condição. Como eu tinha comentado com vocês, se eu apertar a tecla Fn e F1, ele dá um suporte aqui referente a esse campo. Então ele fala assim, ó, parâmetros de condição de pagamento, vide help do programa. O que ele está me falando aqui? Como eu consigo ter diversas opções e dentro desse help eu não consigo ter toda essa informação, é mais viável eu puxar o help da tela de condição de pagamento. Mas como eu já sei como cadastrar, eu vou cadastrar essa aqui com vocês. E a próxima a gente pega o help. Então eu chamei ela de 60D proposital porque eu quero chamar ela de 3060. Então quando eu incluir um título do contas a pagar ou incluir uma nota fiscal no compras utilizando esse código de condição de pagamento, eu quero que esse título ele tenha uma condição de 3060 para o vencimento. Então eu dou uma descrição, chamar de 3060 conde e os demais campos eu não vou preencher, vou dar um clique em salvar. Registro inserido com sucesso e aqui está a minha condição. Se eu apertar o F1 na tela, ele vai apresentar os tipos de condição de pagamento. Então aqui, ó, conforme o tipo, eu vou clicar aqui em tipo e ele vai me mostrar quais são os tipos de condição de pagamento que eu possuo. Então vamos pegar o primeiro tipo aqui, que é o tipo 1, que nós cadastramos, tipo 1. Então ele fala aqui a estrutura, definir qualquer código para representar a condição. Campo condição de pagamento indica deslocamento em dias a partir da database. Os valores devem ser separados por vírgula. Então aqui eu tenho um exemplo, ele colocou o código como 001, tipo 1 e a condição 003060. O que significa? Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma. Primeira parcela à vista, segunda parcela para 30 dias e terceira parcela para 60 dias. Bom, vamos dar um voltar aqui. Vamos dar uma olhada no tipo 2. O tipo 2, ele já muda a estrutura. Então ele está falando assim, ó, o campo código do cadastro, condição de pagamento, representa os vencimentos de acordo com a fórmula. Então, a primeira opção aqui é o intervalo em dias entre as duplicatas versus multiplicador. Esse daqui é o número do multiplicador e esse daqui é os dias de intervalo até o primeiro. Então vamos dar uma olhada aqui como que ele preencheu o campo, tá? Então o código ele preencheu como 341. Tipo 2, condição 7. O que isso significa? Vão ser 21 dias para a primeira duplicata, 4 duplicatas e 7 dias de intervalo. Nós vamos cadastrar esse tipo 2 para vocês visualizarem como isso funciona. Eu vou dar um minimizar aqui na tela. E antes da gente cadastrar o segundo, eu vou mostrar uma opção que é bem interessante, que se chama simulação. Então se eu vir aqui em outras ações, clicar em simulação, ele simula essa condição de pagamento para que vocês vejam o que ocorre. Então eu vou colocar a data, dia 7/9/2016, e vou colocar o valor aqui de R$10.000. Vou dar um clique em avançar. Ele pergunta se vai ter alguns impostos, valor do IPI, valor do ICMS solidário. Não vai ter. Vou dar um clique em avançar. E aqui ele pede para eu selecionar a condição de pagamento. Por coincidência ele já veio selecionado porque eu estava posicionado lá. Mas eu clicando aqui eu posso selecionar uma outra condição. Vou dar um OK. Ele está marcando que é tipo 1. A data de referência é 7/9/2016. Eu vou dar um clique em finalizar.
E o sistema ele traz uma tela aqui mostrando que a primeira parcela vai ser para o dia 6/10/2016. Então ele já avançou 30 dias. Eu não vou ter uma parcela de entrada, uma parcela à vista. E a segunda, 60 dias após. 5/11/2016, 5 mil. O que ele fez? Ele pegou o valor de 10 mil que eu preenchi e dividiu em 2 títulos de 5 mil. Agora, vamos utilizar o exemplo apresentado para nós na tela do Help. Então, vou dar um clique aqui em incluir. E o código eu vou colocar como ele colocou lá, 341. Vai ser um tipo 2. Deixa eu Help aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, 341, tipo 2 e o multiplicador. Então ele fala quais são os campos que eu tenho que preencher. Ó, o código, 341, o tipo 2 e a condição 7. Vocês utilizando o sistema, a qualquer momento, vocês podem apertar o F1 e ter acesso a esse documento. Vou colocar aqui 7 conforme foi solicitado. E vou dar um nome aqui, vou chamar ela de tipo 2, 7, que vai ser o intervalo. Vou dar um clique em salvar. Fechar. Vou deixar posicionado aqui nela já para fazer a simulação. Vem aqui em ações. Simulação. Vou colocar a data de referência, data de hoje. Vou colocar lá o mesmo valor do título, 10 mil. Então clique em avançar. Não vai ter impostos. Avançar. E vou avançar novamente, já está aqui selecionado, 341. Então, clique em finalizar. Então, o que ele fez? Ele dividiu agora em 4 títulos. Por quê? Eu vou abrir aqui o Help para mostrar para vocês. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o campo do meio, que eu preenchi o código, que é esse campo aqui, o 4, né? Então, ficou 341, é o número de duplicatas. Então, como segunda opção aqui depois do 3 está o 4, foram 4 duplicatas. Para minimizar. O que mais que o sistema fez? 21 dias para a primeira duplicata. Então, ele fala aqui que esse primeiro campo, dias de intervalo até a primeira duplicata, vezes o multiplicador. No campo condição foi onde nós colocamos o multiplicador, nós colocamos o número 7. Então, 3 vezes 7, 21. Então, isso significa que a primeira parcela vai ser paga após 21 dias. Vamos dar uma olhada aqui? Então, vocês se recordam, eu coloquei 9/7, 9 dias, 30/7. E o que mais que eu possuo aqui? Intervalo em dias entre as duplicatas. Então, essa daqui é para a primeira, agora a segunda ela vai utilizar esse multiplicador. 1 vezes 7 são 7 dias, então as demais ficaram para 7 dias. Então, como vocês podem ver aqui, 6/8, 13/8 e 20/8. Então, esse é o tipo 2. Bom, existem vários outros tipos. O mais utilizado nas empresas é o tipo 1. Então, as empresas, geralmente, elas têm casos de pagamento à vista, 30, 60, 90, 4 parcelas, 5 parcelas. Tudo isso pode ser efetuado no tipo 1. Mas o sistema TOTUS, ele dá diversas opções. Então, vocês abriram um Help, onde vocês vão até acesso dentro da instalação de vocês do sistema. Vocês podem visualizar aqui, por exemplo, a tipo 3. Então eu tenho aqui, ó, campo condição de pagamento. Determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizadas para o vencimento. Então aqui ele já não mexe com o código, tá vendo? O código tá 001, 3 e a condição 3, 4, 2, 7, 14, 21, 28. O que significa isso? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Então ele fala que o primeiro campo é o número de parcela, o segundo é o intervalo de dias de pagamento e o terceiro, tabela de vencimento padronizado. Então, o que ele fez aqui nesse exemplo? Ele colocou 342. Significa que eu vou ter 3 parcelas, tá aqui, ó, o primeiro campo, 3 parcelas. Eu vou ter aqui um intervalo de dias até o próximo pagamento de 42 dias. Então, vencimento de 42 dias. E dessas 3 parcelas, as datas padrões de vencimento, as datas que tem que cair no vencimento, ou o vencimento cai no dia 7, ou no dia 14, ou no dia 21, ou no dia 28. Então, se você trabalha numa empresa que ela tem datas específicas para pagamento, a melhor opção seria o tipo 3. Conforme nós formos avançando
no treinamento. Caso exista necessidade de incluir novas condições de pagamento, nós voltaremos para esse cadastro.